Amados, vamos abrir a palavra no Salmo 56. Salmo 56, versículo 13. Pois tu livraste a minha alma da morte, não livrará os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes. Salmo. Uma pergunta? Sim, pode fazer. Aqui está uma pergunta, né? É uma pergunta. Ainda não está uma pergunta. Não? Pois livraste minha vida da morte e meus pés de tropeçar, para que eu ande diante de Deus na luz da vida. É. Aqui está uma pergunta, com ponto de interrogação, inclusive. Assim, pois tu livraste a minha alma da morte, não livrarás os meus pés da queda, para andar diante de Deus na luz dos viventes? Agora, essa aqui não é uma pergunta, não. Agora nós vamos pegar uma afirmação. Salmo 30, versículo 3. Davi vai dizer assim: Senhor, fizeste subir a minha alma da sepultura, conservaste minha vida para que não descesse ao abismo. São salmos proféticos que apontam para Cristo e a sua ressurreição. São alguns. Nesse tempo a gente está estudando sobre a ressurreição do Senhor, né? A gente colocou assim como um propósito estudar alguns detalhes da ressurreição do Senhor juntos. E em cada um desses estudos eu quero ver se o Senhor me ajuda a mostrar para os irmãos algumas profecias sobre a ressurreição. Nos Salmos, né? Jó também fala sobre a ressurreição. Isaías, Jeremias também fala sobre a ressurreição. E é muito precioso a gente compreender isso, que o assunto da ressurreição do Senhor, já havia profecias sobre a ressurreição. Mas enquanto o Espírito Santo não veio e não colocou vida dentro dos irmãos, eles não conseguiram crer na palavra. Eles só puderam crer na palavra quando o Espírito Santo veio e abriu os olhos dele para que eles compreendessem as Escrituras. Tem um versículo, Lucas, que ajuda bem a gente a entender isso. Lucas, capítulo 24, versículo 45. 44 e 45. Lucas 24, versículo 44, 45. Na próxima reunião, provavelmente, nós vamos estudar esse capítulo todo na próxima reunião. Pode ler, Rui. Estas as palavras que eu vos falei, ainda estando junto convosco, que é necessário serem cumpridas todas as coisas, tendo sido escritas na lei de Moisés, e nos profetas e nos salmos concernentes a mim, Jesus. Sim, aí verso 45. Ah, tá. Então ele abriu o entendimento deles para compreenderem as Escrituras. Ou seja, o Senhor abriu o entendimento deles. E então eles puderam compreender as Escrituras. Essa é uma das aparições do Senhor para todos os discípulos, né? Nós ainda vamos estudar sobre ela. Mas aqui o Senhor ele está falando para os seus apóstolos que tudo o que aconteceu com ele, tudo, sua vida, morte, sepultamento, ressurreição, né, estava escrito na lei de Moisés, nos Salmos e nos profetas, ou na lei de Moisés, nos profetas e nos Salmos. Então, quando o Senhor disse isso para eles, né, provavelmente caiu as escamas. E aí eles conseguiram compreender que todo aquele assunto falava do Senhor. Então você pega o Salmo 22, por exemplo, né? Davi está lá, Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele está profetizando os fatos do Calvário, a agonia e o sofrimento do Calvário. Sobre o entendimento deles, depois de ressuscitado. Eu penso que esse texto casa com aquele outro, quando o Senhor se encontra com eles e fala assim, recebei o Espírito Santo. Ou seja, eles precisaram do Espírito Santo para poder compreender as Escrituras, ainda que estava tudo lá. E conosco não é diferente, sabe? A gente tem uma primeira impressão da letra, né? E a gente tenta encaixar as coisas com a nossa mente.
Mas enquanto o Espírito Santo não abre o nosso entendimento, não. Agora, quando o Espírito Santo abre o entendimento, aí fica tudo muito claro. Aí você fala assim, gente, como que pode? Eu vi isso a vida inteira, não entendi, agora eu estou entendendo. Porque o Espírito Santo vem e vivifica, abre os nossos olhos, para que a gente possa compreender as Escrituras. Né? Paulo era doutor da lei, e com tudo que ele tinha da lei, ele perseguiu os cristãos, até o dia que as escamas caíram dos olhos dele. Então, a partir daquele dia, ele vai para a Arábia, provavelmente ele vai fazer uma revisão das Escrituras, agora com o Espírito Santo revelando. Porque essa é a missão do Espírito, abrir o nosso entendimento. E tudo que nós precisamos conhecer sobre nós, sobre Deus, sobre salvação, sobre vida eterna, sobre reino, tudo está nas Escrituras. A gente não precisa de nada novo, nada, nenhuma novidade. Está tudo nas Escrituras. Agora é o Espírito Santo quem vai nos abrir o entendimento para que a gente possa compreender. E é maravilhoso que o Espírito Santo ele vai nos dando essa compreensão por medida. A gente não recebe tudo de uma vez, a gente recebe medida. E aí na medida que a gente responde aquelas medidas, porque para cada revelação existe um encargo. Cada revelação tem um encargo. Tem um lugar que o Senhor Jesus ele vai dizer assim, ó, aquele que quiser fazer a vontade do meu Pai, esse saberá. Ó, ou seja, não vai ser para especular. Mas se houver no teu coração um movimento de responder, o Senhor vai te dar a revelação. Não para você falar, eu sei. Não, é para você responder. Para você fazer aquilo que o Senhor te mostrou. Então, é magnífico isso. Por exemplo, sim, vamos lá. Olha o que o Senhor fala. Aquele que quiser fazer a vontade do meu Pai, que está no céu, esse saberá. Ou seja, ninguém vai saber a vontade. Assim, deixa eu ver qual que é a vontade de Deus, que eu vou ver se eu quero fazer. Não. Agora, aquele que chegar assim, mesmo sem uma compreensão clara, mas tocado pelo Espírito, ele chegar diante do Senhor e falar, Senhor, eu desejo fazer a sua vontade, mas eu não sei o que fazer. Esse saberá. E ele vai apresentar alguma coisa. Sim, aí o Senhor começa a abrir, e ele não vai abrir tudo, ele vai abrindo. E ele vai abrindo assim, onde dá para você colocar teu pezinho, entendeu? Então ele fala assim, põe teu pé aqui, ó. Se rende nessa área, confessa o seu pecado, né? Dá um passo de obediência nessa situação, toma uma posição, e aí, na medida que você vai respondendo, a verdade vai se ampliando. Agora, quando você trava, a verdade também trava. Então, você fica ali, não avança, porque, de certa forma, ele não vai te dar nenhuma revelação para especulação, entende? É isso que o Espírito Santo está fazendo conosco, graças a Deus. E quando a gente quer correr além daquilo que o Senhor deu, aí a gente inventa um monte de heresia. A gente está indo lá com a cabeçona tentando buscar coisa, vira uma bagunça, hein? Meu Deus. Mas hoje, como a gente vai andar um pouco no assunto da ressurreição, eu quero fazer isso em todas as nossas reuniões, tá, irmãos? Eu quero ler alguns textos que nos mostram, primeiro, os efeitos da ressurreição do Senhor em nossa vida. E depois nós voltaremos lá para a história da ressurreição. Então hoje me veio ao coração 2 versículos. Um deles está em Romanos, capítulo 8. Particularmente, sabe, é um texto assim que eu tenho um amor muito grande por ele. É Romanos, capítulo 8, versículo 11. Romanos 8, 11 está escrito assim, ó. E se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, ou seja, ele está apresentando a ressurreição como base. Se o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, então olha que bênção maravilhosa aqui, olha que magnífico texto. Ele continua dizendo assim, ó, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo, também. Eu vou traduzir assim no original, tá? Tá escrito lá, tá? Que aqui está assim, ó, vivificará. A palavra é zoopoieu, que significa produzirá vida espiritual. Zoopoieu. Aquele que habita em vós produzirá vida nos vossos corpos mortais, pelo seu Espírito que habita em vós.
É magnífico isso, saber que o mesmo poder que ressuscitou a Jesus está atuando em nós. O mesmo poder. Sim, o mesmo poder que levantou Jesus dentre os mortos. Então, realmente, nós temos muitas debilidades. A gente não tem nem dimensão de quantas. Nós temos muita fraqueza. A gente não tem nem dimensão de quantas. Mas, se você viver uma vida cristã numa fé simples, de que habita em você o mesmo poder que ressuscitou Jesus da sepultura, não existe nada impossível. Não existe nada que você não seja capaz de vencer, de superar, sabe? E eu não estou falando de triunfalismo, não. Eu estou falando de dependência total naquele poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Sabe, Vini, que nem, por exemplo, no teu caso, no seu trabalho, você chegar numa situação que não tem jeito. Você já fez tudo e não tem como. E aí você lembra que habita dentro de você um poder que levantou Jesus da sepultura. E você contar com esse poder e ir lá e colocar suas mãos sobre aquele ventre e interceder e aquele poder fazer. É isso, sabe? Não, é fora de... É uma dimensão assim muito além. E nós precisamos disso para vencer pecado. Eu preciso disso para sair do Facebook. Sabe? Sim, porque a nossa fraqueza é tão grande que a gente fala assim, ó, eu vou dar uma olhadinha na rede social e fica 2 horas lá. Então a gente precisa desse mesmo poder para fazer assim, ó, chega. A gente precisa desse mesmo poder para vencer sentimentos dentro da gente, sabe, de fraqueza, de ódio, de revolta, de desânimo, de desespero, né? Quanta debilidade há em nós. Agora, a partir do momento que a gente vive a nossa vida cristã, contando que o Espírito Santo de Deus está atuando dentro de nós, com o mesmo poder que ressuscitou a Jesus dentre os mortos. Ah, irmãos, nós temos que avançar na nossa intimidade com o Senhor, porque desde o primeiro dia, isso está disponível a nós. Pedro, ele vai falar que nós fomos gerados de novo pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, foi o poder da ressurreição que nos fez nascer de novo. E é o poder da ressurreição crescendo, crescendo, crescendo e crescendo dentro de cada um de nós, que vai nos libertar do pecado, do mundo, da fraqueza do eu, das nossas doenças, vai nos sarar e vai nos transformar de glória em glória em alguém semelhante a Cristo. Ô Rui, teria alguma coisa nesse mundo capaz de fazer isso em nós? Não. Alguma tecnologia? Nada, não tem nada. Mas graças a Deus, que uma fé simples na palavra faz um estrago que vocês não têm nem ideia. Louvado seja o Senhor. Deixa eu pegar um outro versículo. Estrago bom. Faz um estrago bom. É um estrago bom. Estou falando um estrago no mundo das trevas, sabe? Sim, isso. Um estrago no mundo das trevas, porque o nosso adversário, ele já sabia que não tinha mais nenhuma chance da gente voltar para trás. Né? Aí vem o poder da ressurreição e começa a mudar tudo. Louvado seja o Senhor. Filipenses, capítulo 3. Esse é o texto da Lucila. Eu gosto demais desse texto. Filipenses, capítulo 3. Nós cantamos, ela gostava também. Filipenses 3, 10. É antes de Colossenses, né? Filipenses é antes de Colossenses, depois de Efésios. Filipenses 3, 10, 11. 10, 11. Ele vai dizer assim: para conhecê-lo e o poder da sua ressurreição e a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte, para ver se de alguma maneira eu possa chegar à ressurreição dentre os mortos. Esse era o propósito de vida do apóstolo Paulo. Filipenses 3:10? Filipenses 3, 10 e 11. Cantou esse Oi? versículo. 10 e 11. Oi? A irmã Lucila cantou esse versículo. Sim, ela cantava a vida inteira, foi cantar esse versículo.
E a comunhão dos seus sofrimentos. Sim, e esse sofrimento, a comunhão dos sofrimentos aqui, irmãos, a gente precisa compreender isso com clareza. Que Paulo fala isso em outro lugar nas Escrituras. Porque vamos ver se a gente consegue compreender o que Paulo está dizendo, né? Hoje nós oramos pela mãe do Adicinho, porque nós somos um com o nosso irmão Adicinho. Eu, por exemplo, não conheço a mãe dele, mas se eu sei que ele está sofrendo, eu também sofro, né? Então nós oramos pelo sobrinho, pelo filho, pelo irmão, porque a gente busca realmente ter comunhão com o sofrimento daqueles que estão sofrendo, né? Agora, quando Paulo via a situação da igreja, o corpo de Cristo, então ele sofria com o Senhor por causa da igreja, o corpo de Cristo. Ou seja, não tinha um irmão que se desviava, que ele não gemia, não tinha um irmão que se escandalizava, que ele não sofria, não tinha um irmão que não voltava para trás, que não machucava ele, não tinha um irmão que, sabe, estava lá com falsa profecia, com carnalidade, que não trazia peso para ele. Porque eu penso que, olhando para a palavra, não só Paulo e os apóstolos, mas a grande maioria dos irmãos responsáveis da igreja, eles não foram chamados para fazer um nome para si no corpo de Cristo, eles foram chamados para sofrer com o Senhor pela causa do corpo de Cristo. E isso é algo muito importante, irmãos. Nós, como filhos de Deus, nós precisamos sofrer com o Senhor pela sua igreja. Nós não podemos ser indiferentes a essas coisas, sabe? A gente vê hoje que caminho difícil que o povo de Deus tem seguido nesse mundo, com tantos ataques, são tantas coisas, e a gente não pode ser indiferente. Sabe por que a gente não pode ser indiferente? Porque nós somos um com o Senhor e um com os irmãos. Nós somos um. Essa é a realidade espiritual sobre nós. Então, né, nós precisamos aprender isso, a sofrer com o Senhor, pela sua igreja, que é o seu corpo. Amém? Então, esse versículo, ele é muito rico, né? Porque Paulo, primeiro, ele apresenta o currículo dele, né? Começando lá no versículo 4, ele vai apresentar o currículo dele. Ele fala assim, ó, ainda que eu podia confiar na carne, se o outro cuida que pode confiar na carne, muito mais eu. E aí ele apresenta o currículo dele, né? Ele fala assim, ó, no 8º dia da minha vida eu fui circuncidado. Eu sou da linhagem de Israel, né, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreu, ou seja, hebreu de fato. Segundo a lei, fariseu, a seita mais rigorosa da sua época. Segundo o zelo, ó, perseguidor da igreja. Segundo a justiça que há na lei, irrepreensível. Então, no verso 7, ele fala assim, ó, mais o que para mim era ganho, reputei-o perda por Cristo. Ou seja, o brilho da glória de Cristo. Jogou tudo isso fora. Então, no verso 8, ele diz assim, ó, e na verdade, tenho também por perda todas essas coisas. Ou seja, ele fala assim, ó, pode ir embora meu judaísmo, minha circuncisão, meu farisaísmo, pode tudo ir embora. Por quê? Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Repete, por favor. Pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor. Que coisa linda. Lindo. Ele podia abrir mão de todas aquelas coisas, porque tudo aquilo não era nada comparado com a excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pelo qual sofri a perda de todas essas coisas e as considero, a minha tradução diz como escória, mas é refúgio, sabe? A melhor palavra é refúgio, refúgio, ou seja, uma coisa que não se aproveita para nada, né? Porque esterco ainda aproveita, né? Escória você ainda aproveita, mas refúgio é refúgio, né? Para que possa ganhar a Cristo. Ou seja, ele já era salvo, ele já tinha a vida do Senhor, ele já servia o Senhor no ministério, na obra, mas ele sabia que ali estava uma fonte insondável, inesgotável, de glória, de revelação, de vida, e ele queria mais, mais, mais. Então ele falou assim, para que eu possa ganhar a Cristo. Ele queria mais de Cristo.
E ele diz assim, ó, e seja achado nele. Sabe, irmãos, essa é uma palavra muito profunda, porque, objetivamente falando, nós estamos em Cristo. Mas quantas vezes, vamos fazer assim, uma pergunta subjetiva, mas importante. Quantas vezes no dia, no mês, no ano, nós temos essa percepção de que não somos nós, mas é a própria vida do Senhor se movendo em nós. Quando nós sabemos disso, né? Quando nós nos humilhamos, quando nós abrimos mão do nosso ego, quando nós perdoamos, quando nós amamos aquilo que não tem como ser amado, quando nós respondemos algo que a gente sabe que é totalmente contrário à nossa natureza. Nesses momentos, o que nós estamos provando é da própria vida dele sendo movimentada em nós. E é esse o anseio do Paulo. E seja achado nele. Né? E ele continua falando assim, ó, não tendo a justiça que procede de lei. Ó, não tendo a justiça que procede da lei, mas a que vem pela fé em Cristo. A saber, a justiça que vem de Deus pela fé. Ou seja, provavelmente, com todo aquele gabarito, com toda aquela instrução, com tudo aquilo que aquele homem viveu dentro do judaísmo, né? Vamos falar assim, até mesmo os reflexos de comportamento dele provinha da lei. Mas o que ele queria experimentar aquela outra realidade para a qual ele havia sido entregue. Ou seja, não agir mais pelos impulsos da lei, não agir mais pelas cercas da lei, não agir mais por força dos mandamentos, mas pela fé. Ou seja, um homem que se movimenta pela fé. E como é precioso isso, sabe, irmãos, a gente saber que nós temos à nossa disposição a fé do Filho de Deus, para nos levar a viver uma vida segundo a vontade de Deus. E não, sabe, vamos falar assim, uma vida moral, cristã, normal, baseada nos nossos conceitos. Porque, irmãos, os nossos conceitos, eles são muito baixos comparado aos do Senhor. São muito baixos. A gente pega a história da igreja, a gente vai ver irmãos que ousaram viver pela fé. E você vê que eles viveram vidas altas, tão altas, por causa da fé. Não tinha nenhum lugar escrito em lugar nenhum para eles fazer aquilo que eles fizeram. Mas a fé no Senhor os levou a se movimentar daquela maneira, amando quem não podia ser amado. Né? Imagina Estevão, naquele momento em que ele está sendo apedrejado, ele ter como última palavra uma oração para aqueles que estão apedrejando ele. Você imagina Paulo com 2 pedras na mão, pronto para atacar na cabeça do Estevão, e ouvir o Estevão falar assim, ó, Senhor, não impute sobre ele esse pecado. Não tinha uma lei que dizia isso em lugar nenhum. Não tinha uma lei em lugar nenhum. Mas o que estava manifestando ali era a vida de Cristo. Só o Senhor podia fazer aquilo. Só o Senhor, mais ninguém. Então a gente pode dizer assim, ó, que Cristo no Estevão pôde ter aquela ação tão maravilhosa de, antes de morrer, fazer essa oração. Senhor, não impute sobre eles esse pecado. Eu tenho certeza que quem passou essa frase para o Lucas escrever lá em Atos foi o Paulo. É. Ele estava lá. Foi o Paulo. Foi o Paulo que mandou Lucas escrever assim, ó, e vimos o rosto dele como de um anjo. Já pensou você apedrejar um anjo? Que situação, você apedrejar um anjo? Então foi isso foi que começou a quebrar as estruturas do Saulo, perseguidor. Porque quando o Senhor fala assim, ó, horrenda coisa é para ti recalcitrar contra os aguilhões, era isso. Ele estava dando soco em ponta de lança, cada vez que ele ia prender um dos membros do corpo de Cristo. E a gente não tem aqui todos, o testemunho de todos, mas a gente tem o de Estevão, que é para a gente ver a grandeza do reto. E o objetivo do Evangelho em nós
é nos capacitar para que o mundo conheça aquele que ressuscitou dentre os mortos. Sabe, essa é a gloriosa mensagem do Evangelho. Sabe, até a segunda volta do Senhor, a gloriosa mensagem do Evangelho é: Cristo ressuscitou. Cristo ressuscitou. Então, diante dessa verdade de que Cristo ressuscitou, não existe nada, não tem uma notícia mais surpreendente, mais impactante, mais maravilhosa nesse mundo. Não tem na história. Cristo ressuscitou. E essa é a nossa mensagem. Cristo ressuscitou. E nós vivemos para isso, para demonstrar para principado, potestade, poder, que Cristo ressuscitou. Não é lindo isso, irmãos? Então, nós temos isso. Né? Sim, e Paulo, era esse o anseio dele, sabe? Era que os movimentos da vida dele fossem nele, ser achado nele. Claro que ele estava nele, mas quando ele fala ser achado nele, ele está falando dos movimentos dele pela fé. A importância dos movimentos dele pela fé. Oh, irmãos, quanto temor e tremor deveria apossar do nosso coração sobre essa ideia, sabe? De ser achado nele. Ou seja, ser achado nele é o contrário de ser achado na carne. Ser achado em nós mesmos, né? Sair por aí demonstrando esse mau cheiro da nossa rabugentice, da nossa chatice, do nosso desânimo, da nossa fraqueza, da nossa desesperança, do nosso mau cheiro, né? Ser achado nele é o contrário do que ser achado em nós. Né? João capítulo 20, nós pulamos aqui a primeira parte do versículo 1 ao 9. Na verdade, a gente leu o 1 e pulou do 2 ao 9. E hoje eu quero estudar com os irmãos essa segunda parte da história. Então, né, isso. Na semana passada, nós vimos a aparição do Senhor a Maria Madalena. Nós falamos praticamente disso. Agora nós vamos ver aqui essa segunda parte, do versículo 2 até o versículo 10. Então diz assim: correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo a quem Jesus amava e disse-lhes: levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Anota essa palavra aqui, tá? Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Vamos voltar lá em Mateus, que aqui nós vamos encontrar a primeira fábula da ressurreição do Senhor Jesus. E é importante a gente ler ela. Mateus, capítulo 28. Mateus, capítulo 28, partindo do verso 11. Está assim escrito: e quando iam, eis que alguns da guarda, chegando à cidade, anunciaram aos principais sacerdotes todas as coisas que haviam acontecido. E congregados eles com os anciãos do judaísmo, tá? E tomando conselho entre si, deram muito dinheiro aos soldados, dizendo: dizei, vieram de noite os seus discípulos e dormindo nós o furtaram. E se isso chegar a ser ouvido pelo presidente, nós o persuadiremos e vos poremos em segurança. E eles, recebendo o dinheiro, fizeram como estavam instruídos. E foi divulgado esse dito entre os judeus até o dia de hoje. Corrupção aí, né? A corrupção aí. Né? Sim, nós estamos encontrando aqui a corrupção. Então nós podemos dizer assim que o noticiário do dia seguinte, o noticiário do dia seguinte foi o seguinte: olha, sabe aquele embusteiro que foi crucificado lá ontem? Então, os discípulos foram lá e roubaram o corpo dele. Levaram embora. Essa foi a notícia, né, que foi propagada pelos judeus. E nós podemos dizer assim, uma mentira muito bem contada, ela vira verdade na cabeça daqueles que ouviram. Né?
Então, aqui nós encontramos a Maria Madalena, antes de ver o Senhor, a gente sabe que ela correu até Pedro e falou a mesma coisa. Ou seja, quando ela chegou lá, que ela viu o sepulcro vazio, ela correu em direção a Pedro. E ela diz essas palavras, que nós limos aqui. Levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Ainda não tinha aparecido para ela. Não, ela não tinha visto o Senhor ainda não. Essa é aquela reação de desespero, né? De quem chegou, viu, não viu, saiu correndo e foi primeiro avisar os discípulos. Aí depois ela volta para lá e tem aquele encontro com o Senhor, né? Que ela não tinha mais norte, ela só tinha o Senhor. Então aqui, no versículo 3, diz assim, então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. Eu quero dizer para os irmãos que esse outro aqui é João. É que todo o evangelho que ele escreve, em nenhum momento ele coloca o nome dele. Então ele fala assim, aquele que Jesus amava, né? Aquele discípulo. E aqui ele diz, o outro discípulo. A gente vê assim que era um irmão que tinha essa humildade de coração, de não querer dizer assim, era eu, viu? Né? Pareceu, né? Então aqui ele coloca o outro, tá? Mas é João. Então ele vai dizer assim, então Pedro saiu com o outro discípulo. Deixa eu voltar lá no versículo 2, né? Correu, pois, e foi a Simão Pedro, João 22. 20, versículo 2. Isso, 20, versículo 2. Obrigado, filho. Correu, pois, e foi a Simão Pedro e ao outro discípulo, a quem Jesus amava. Essas as letrinhas que ele deixa aqui, que a gente sabe que ele está falando dele. O discípulo a quem Jesus amava. Ele nunca vai falar assim, o discípulo que amava Jesus. Assim, o discípulo a quem Jesus amava. E disse-lhes, levaram o Senhor do sepulcro e não sabemos onde o puseram. Então Pedro saiu com o outro discípulo e foram ao sepulcro. E os dois corriam juntos, mas o outro discípulo, ou seja, João, correu mais apressadamente do que Pedro e chegou primeiro ao sepulcro. E abaixando-se, viu no chão os lençóis, todavia não entrou. Chegou, pois, Simão Pedro, que o seguia, e entrou no sepulcro, e viu no chão os lençóis. Essa palavra no grego, lençóis, era aquelas faixas que era usado para enfaixar aquela pessoa que tinha morrido, que ela era toda enfaixada. Eles tinham um procedimento, né? Que eles colocavam algumas especiarias e enfaixava a pessoa inteira para colocar no sepulcro. Isso, tipo a múmia. Faixas de linho. Isso, faixas de linho. Essa é a melhor tradução, faixas de linho. Então, no versículo 7, que é o que eu vou me deter com vocês hoje, está escrito assim, e o lenço que tinha estado sobre a sua cabeça não estava com os lençóis, mas enrolado num lugar à parte. Agora, essa palavra aqui é sudário. Essa palavra que está traduzida por lenço é sudário, da onde vem a palavra sudorese. Porque esse tipo de pano, ele tinha duas utilidades naquela época. A utilidade original era os homens enxugarem o suor do seu rosto no dia a dia, né? Não era como hoje, que a gente tem esse monte de produto para eliminar a sudorese, né? Então os homens carregavam um pano. A hora que estava pingando, limpava, tirava o suor. Era esse o uso desse lenço, né? E o outro uso comum, normal, era quando a pessoa partia, eles usavam esse pano para cobrir o rosto dela. Colocava sobre o rosto. E não era um pano pequeno, ele tinha mais ou menos uns 80 de largura por 1 metro de comprimento. Então,
não era esses véuzinhos que a gente vê em sepulcro, esses lencinhos que a gente usa no dia a dia para suar nariz, pano de prato, não é nada disso. Era um sudário. Não, era um sudário. Então era, né, não, as faixas eram de linho. Não. O sudário provavelmente era um material que absorvia bastante líquido. Era uma toalha. Isso, era como uma toalha. Então, o Senhor, ele provavelmente, em toda a sua jornada como Senhor e Mestre, ele deveria ter feito um bom uso de um lenço desses, ou de um sudário desses no seu dia a dia, né? Provavelmente, ele tinha uma peça dessa o tempo todo, por onde ele andava, né? Porque como mestre, como alguém que estava ali, enfrentando o sol, enfrentando o monte, enfrentando todas aquelas situações, então eu imagino quantas e quantas vezes o nosso Senhor não limpou-se com aquele lenço, não o enrolou e colocou de lado. Quantas vezes ele não fez isso na sua jornada? Entendeu? Que ele usou, enrolou e colocou de lado. Usou, enrolou e colocou de lado. Né? Nós não temos isso aqui escrito, mas o texto salta para essa realidade. Então, quando eles entram e vê que tem um lenço enrolado, está assim, ó, mas enrolado num lugar à parte. Ou seja, se alguém roubou o corpo do Senhor, não pode o lenço dele estar lá enrolado à parte. Se alguém roubou o corpo do Senhor, chegou, catou o corpo, saiu arrastando, correndo para lá, né? E ficou tudo para trás de qualquer jeito. Mas se aquele lenço está enrolado à parte, muito provavelmente exatamente como o Senhor sempre o fez, então aquele lenço tem uma história para contar. Ele está dizendo assim, ó, eu já ressuscitei. Não teve nada de roubo, nada de furto, nada disso. Eu estou vivo. Então, o nosso Senhor ressuscitou, e nós podemos dizer assim que o primeiro ato do ressurreto foi tomar aquele lenço do seu rosto, enrolar e colocar à parte. A primeira ação do ressurreto foi tomar o lenço do seu rosto, enrolar e colocar à parte. Por quê? Então, o texto vai nos dizer por quê. Olha só. Então entrou também o outro discípulo, João. Então entrou também o outro discípulo, que chegara primeiro ao sepulcro, e viu, e creu. E viu e creu. Ou seja, esse lenço estava lá para ganhar a fé daquele discípulo. Fé no quê? Na ressurreição. Fé na ressurreição. Agora, olha só como continua o texto. Verso 9 é a chave para explicar todo o texto. Porque ainda não sabiam a Escritura. Ou seja, eles ainda não tinham tido os olhos abertos para compreender segundo as Escrituras. Né? Como nós temos. Não tinha. Sabia. O Senhor explicou, mas eles não sabiam, eles não compreendiam. E o texto é bem claro aqui, não sabiam a Escritura. Porque, irmã, a nossa fé, ela não é baseada em visão. Ela não é baseada em ação. A nossa fé está baseada na Escritura. O Espírito Santo vivifica a Escritura. A nossa experiência com Jesus é baseada no que está escrito. Essa é a fé genuína, a fé verdadeira. O Senhor Jesus falou assim para Tomé, né? Porque viste, crê? Bem-aventurado os que não viram e creram. Ou seja, creram pela palavra. Porque a palavra de Deus é a Escritura. Ou seja, nós somos aqueles que foram chamados para crer na palavra de Deus. Então, quando nós ficamos com a palavra, nós temos uma fonte segura, um alicerce sólido, porque a palavra de Deus testifica daquilo que o Senhor é e daquilo que o Senhor fez. E nós podemos descansar na palavra. Agora, quando a gente fica buscando experiências para se apoiar,
Quando aquela experiência falta, a gente cai lá no fundo do buraco. Né? Então nós podemos dizer assim, que para despertar o nosso coração para a existência de Deus, a gente precisa de visão, milagre, sonho, cura, são muitas coisas, mas é só para despertar. Né? Porque se a gente ficar confiando nessas coisas, a gente vai virar turista religioso, que a gente vai querer ir onde está acontecendo coisa. Eu tenho que ir em tal lugar porque o fogo está caindo, eu tenho que ir em tal lugar porque estão revelando, eu tenho que ir em tal lugar porque lá tem milagre, eu tenho que ir em tal lugar porque lá eu vou prosperar. E a gente fica que nem um turista assim, ó. Mas isso não fundamenta a fé de ninguém. A fé na palavra nos dá a firmeza que nós precisamos para continuar servindo ao Senhor. Mas, nós vimos aqui de modo bem claro, porque eles ainda não sabiam a Escritura, que era necessário que ressuscitassem dentre os mortos. Então o Senhor deixou o lenço dobrado, lá, naquele cantinho. Graças a Deus. Como o Senhor é bom, né? Como o Senhor é maravilhoso. Agora, esse lenço, irmãos, ele é, nós podemos assim dizer, tá? Ele é para João e para Pedro o primeiro testemunho da ressurreição. Nós somos chamados para ser como aquele lenço lá. Nós somos chamados para ficar num cantinho assim, ó, mas para dar, mesmo ali no cantinho, a gente dá um testemunho de que Cristo ressuscitou. Sim, irmãos. Você sabe como que o mundo vai querer que Jesus ressuscitou? Eles não têm Escritura, eles não têm olhos abertos para enxergar nada nas Escrituras. Mas tem uma coisa que eles veem. Eles veem a maneira como a gente vive. Então, nós podemos ser hoje também testemunhas da ressurreição. Né? E é isso. Então, esse lenço aqui, ele está aqui para isso, para testificar para João e para Pedro que Jesus já ressuscitou. Que não teve nada disso do que os guardas contaram, de que o povo falou, não teve, isso aí é tudo fábula. A verdade é, Cristo ressuscitou. Amém? Mas tem uma coisa triste que eu preciso dizer para vocês desse texto, que é um mal dos nossos dias. Mas antes de eu falar dessa coisa triste, eu quero ler com vocês alguns textos da Palavra de Deus. Vamos começar com 1 Timóteo. Timóteo, capítulo 1, versículo 4. Aqui, Paulo está instruindo a Timóteo sobre como que ele deveria se portar no seu ministério. Então ele escreve 2 epístolas. Né? Logo nos primeiros versículos, né, ele vai falar assim no versículo 3, olha, como te roguei quando parti para a Macedônia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina. Ele estava preocupado como que aqueles líderes iam ensinar para os irmãos. E aí ele vai dizer assim no versículo 4, nem se deem a fábulas. Fábulas. Essa palavra aqui no original é mitos. Mitos foi traduzido por fábula. Ou seja, história da carochinha, história inventada pelos homens. Ele fala assim, ó, não se ocupe com as fábulas, né? Ou genealogias intermináveis. Por quê? Porque essas coisas mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé. Bom, tem um outro texto aqui, no capítulo 4, ainda da mesma epístola, capítulo 4, versículo 7, mas eu vou ler o 6 e o 7, tá? Não vou ler o 8 não, tá? Depois, outro dia, a gente lê o 8. Que os irmãos têm problema com esse versículo 8 aqui, porque não compreendem corretamente. Mas vamos pegar só o 6 e o 7. Né? Ele fala assim, ó, propondo essas coisas aos irmãos, serás bom ministro de Jesus Cristo, criado com as palavras da fé e da boa doutrina que tem seguido. E então, verso 7, ele fala assim, ó, mas rejeita as fábulas profanas e de velhas, e exercita-te a ti mesmo na semelhança com Deus. A palavra é eusebeia, que era para ele se exercitar em adoração,
em busca da presença de Deus, se exercitar na presença do Senhor, se exercitar na comunhão com Deus, né? Então, mas ele adverte aqui ele não fala assim que as fábulas é qualquer coisa. Ele fala assim, ó, rejeita as fábulas. Em outras palavras, faça apologia, bata de frente com as histórias da carochinha que andam contando por aí em nome de Deus. É isso que ele está falando. Vamos pegar mais um. Não é isso? Vamos pegar mais um texto que está lá em Tito. Não, 2 Timóteo tem um também. 2 Timóteo. Deixa eu ver onde é que está. 2 Timóteo 4:4. Vou de novo fazer a mesma coisa, tá, irmãos? Eu vou ler um pouquinho mais para os irmãos verem primeiro o lado positivo e depois ele apresentando esse negócio das fábulas. Eu vou começar a ler do versículo 1, onde ele fala assim, ó, conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, instes, a tempo e fora de tempo, corrijas, repreendas, exortes, com toda longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, esse é o tempo, tá? Mas, tendo coceira nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias prostituições, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando aos mitos, ou voltando às fábulas, voltando às historinhas. Ou seja, o que parecia ser uma historinha inocente, agora está levando o povo de Deus para longe da verdade. Para bem longe da verdade. Vamos lá, Tito capítulo 1. Travestido de palavra de Deus. Isso, usando a palavra de Deus. Exatamente. Tito capítulo 1, versículo 14. Mas eu vou ler o 13 também, para os irmãos verem assim, como ele está fazendo essa apologética, sabe? Trazendo os irmãos para a verdade. Então ele fala assim, ó, este testemunho é verdadeiro. Qual capítulo? Tito 1,13. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente para que sejam sadios na fé. Verso 14. Não dando ouvido às fábulas judaicas. Não dando ouvido às fábulas judaicas. Agora ele colocou aqui judaicas. As fábulas judaicas. Nem aos mandamentos de homens que se desviam da verdade. Ou seja, esse assunto das fábulas para Paulo não era uma coisa normal, não. Era uma coisa grave, porque era um princípio de desvio. Então, irmãos, há 2 anos atrás, num dia como esse que nós vamos ter no próximo domingo, um dia como esse que nós vamos ter no próximo domingo, eu estava numa reunião com os irmãos e um dos nossos irmãos pregadores se levantou para pregar e ele tomou esse texto do Evangelho de João, que nós lemos aqui do capítulo 20, que fala do sudário, do lenço. E então, na mensagem que ele trouxe para nós, ele introduziu uma fábula. E eu nunca vi uma assembleia delirar tanto em emoção, em gozo, em alegria, com aquilo que ele trouxe. Nunca vi. Só que eu tenho um problema, sabe? Eu tenho um problema. Graças ao Senhor que eu tenho uma luz amarela que acende dentro de mim quando essas coisas acontecem, sabe? E aí eu fui ler o texto, falei, não é possível. Não é possível. E aí o que eu fiz? Aí eu fui fazer uma pesquisa. E quando eu fui fazer uma pesquisa na internet, o único assunto que tinha na internet foi o que o irmão pregou lá. Você vê que foi pregado na igreja católica, na igreja batista, na igreja presbiteriana, na igreja metodista, tá tudo. Sabe? Então a gente precisa fazer uma pesquisa um pouco mais profunda, fora daquele ambiente ali de internet, né? E então eu fui fazer uma pesquisa mais profunda. E eu descobri, assim, dentre outras coisas, que esse ensinamento, ele chegou para nós no ano de 2005. Ou seja, é uma coisa muito recente.
E o que diz a maioria das postagens sobre esse assunto na internet? A maioria das postagens desse assunto fala assim, ó, que esse lenço dobrado está lá porque até um menino judeu sabe que, segundo a tradição judaica, quando as pessoas estão na mesa comendo, eles usam um lenço. E aquele lenço é colocado sobre as pernas deles enquanto eles estão comendo. E se porventura ele precisar sair para fazer qualquer coisa, mas ele querer continuar comendo, então ele deixa o lenço enrolado do lado do prato, porque aquele lenço enrolado significa eu voltarei. E então o lenço que Jesus deixou lá, ele está dizendo, eu voltarei. Não tem nada a ver com a ressurreição, sabe? É com a segunda vinda. Então, irmão, Jesus ressuscitou e ele está voltando, e ele vai voltar. E esse é o tipo de palavra que quando a gente ouve, a gente se emociona mesmo. Mas olha só, a história e a tradição judaica, que o pregador coloca lá, segundo uma história que conta a tradição judaica, que até as criancinhas sabem, ela simplesmente não existe. Nunca existiu. Ninguém contou. Se você pegar qualquer judeu e perguntar para ele dessa tradição judaica de ter pano para limpar a boca na refeição e dobrar e pôr de lado e jogar em cima da mesa quando você termina de comer para dizer, ó, pode recolher que eu acabei. Não existe. Isso não existe. Sabe, esse assunto de pano de mesa, esse assunto de pano de mesa nas refeições surgiu na Europa no século XV por invenção do Da Vinci. Ou seja, 1500 anos depois da ressurreição do Senhor. Então, isso é uma fábula judaica, caduca, de velha, que entrou no meio cristão e tomou o lugar da verdade bíblica. Se fosse só essa. Tomou o lugar da realidade da palavra. Então, a gente precisa ser cuidadoso com essas coisas, né? Porque nós temos aqui uma revelação maravilhosa no texto sobre um fato de que Jesus ressuscitou. E é isso, essa é a verdade. Agora, essas histórias que a internet está contando aí, são fábulas, mitos. Alguém inventou essa história, achou maravilhosa, colocou lá, alguém viu, copiou, outro viu, pregou, outro viu, anunciou. E dessa maneira a palavra de Deus vai sendo infestada de mitos, de historinhas, de contos de fada. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, irmãos. Sabe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, porque nós vivemos esse tempo. Então é um tempo que a gente precisa voltar para as Escrituras e não, sabe, engolir qualquer coisa, por mais emocionante, bonita que seja, se não estiver na palavra. Não. E não precisa muito, irmãos. Você vê o que é uma fábula? Como que ela rouba a realidade? A fábula chega e faz assim, ó, ela tira de nós a verdade. Por isso, irmãos, por favor, olha, não conheça Jesus do The Chosen, não faça isso. Conheça Jesus da Escritura, sabe? O Daniel da Record, o José, o Moisés, os 10 mandamentos, que a televisão, aquilo não é Bíblia, não tem Bíblia, é só fábula. E o povo de Deus hoje vive de fábula. Você vai cortar o cabelo, o irmão que está cortando o cabelo fala assim, irmão, eu estava vendo a novela ontem lá e estava falando, isso é verdade mesmo? Eu falo assim, vai ler Bíblia, rapaz, eu não vou discutir isso aí com você não sei o que você está falando. Uma vez o irmão ligou desesperado para mim, porque ele tinha ido assistir Noé. Eu fui ver Noé, quer dizer que salvou um monte de gente fora da arca? Falei, salvou no teu filme, não na palavra de Deus. Não, e tinha um cara escondido lá. Meu Jesus! Então, irmãos, como Paulo fazia apologia a toda fábula, eu estou aqui para fazer a mesma coisa. Eu amo meus irmãos, amo, inclusive esses que pregaram isso, são irmãos que eu amo. Não vou citar o nome deles, porque eu amo eles. E essa heresia entrou aqui em Londrina e correu o Brasil. Porque daí um pega, outro pega, outro pega, outro pega. A maior parte das assembleias no Brasil que a gente congrega, os irmãos pregaram essa heresia. Que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude, nesse tempo que a gente está vivendo, a voltar para as Escrituras e ficar firme naquilo que a palavra de Deus diz. Sabe, nós não temos nada para aprender de fábula, não serve para a gente, essas mentirinhas que estão aí rodando. Então, realmente, irmãos, nós precisamos lutar contra, sabe, toda essa avalanche de ensinamento bonitinho,
que está chegando para nós. É uma avalanche de heresias, sutilmente colocada lá, dentro da palavra de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Amém. Bonitinho, simplesinho. Mas Paulo falou, rejeita as fábulas. Porque é assim que o inimigo fez, tá? Eu não queria entrar nesse assunto, só vou fazer um comentário, tá? Mas lá no século XVIII, nasceu lá um grupo de teólogo, que é chamado Teologia Liberal, e eles trouxeram umas ideias e tentaram unir a palavra de Deus com as ideias do Marx, do Freud e do Darwin. Eles tentaram encaixar as coisas, lá no século XVIII. E com isso, sabe, mudaram muita coisa mesmo, até mesmo mexeram, sabe, nas traduções que tinha das escrituras. Por isso que a gente tem esse monte de coisa errada, às vezes, aí escondido na Bíblia, que foi modificado lá. Sabe para quê? Para hoje os ateus chegar e falar assim, ó, isso está errado. Entende? Isso está errado. Aí você vai ver, está errado mesmo. Está errado porque mudaram lá. O teólogo liberal colocou o fermento lá para que hoje, né, Satanás não tem pressa, para que hoje o ateu comprovasse que aquilo está errado. Então, né, graças a Deus que o Senhor tem preservado manuscritos originais, ainda. Nós temos, graças ao Senhor, mais de 600 manuscritos originais espalhados mundo afora, graças ao Senhor. Que nós podemos ir lá e falar assim, ó, a palavra de Deus é correta, não tem erro. Graças a Deus. Amém? Senhor, nós te agradecemos pela tua palavra essa noite. Obrigado, Senhor, por ouvirmos mais uma vez essas verdades tão maravilhosas sobre a ressurreição. É fato que Cristo ressuscitou e é só por isso que nós estamos aqui. Porque a vida de ressurreição dele foi infundida em nós. Então isso nos prende a ti, ó Deus. É a ressurreição do Senhor que não deixa a gente se corromper com esse mundo caído. É a ressurreição do Senhor que liga o sinal de alerta no nosso coração quando nós estamos sendo arrastados para o engano. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos deu a vida de ressurreição. E nós queremos ser como aquele lenço dobrado, Senhor, para esse mundo afora aí. Que essas pessoas que não conhecem a Escritura possam testificar que Cristo ressuscitou através das nossas vidas. Nós nos colocamos nas tuas mãos, Senhor, para que o Senhor faça isso conosco. E nós queremos pedir perdão ao Senhor, Pai, por quando nós vamos buscar historinhas da carochinha no lugar da tua palavra. Quando nós, antes mesmo de conferir a Escritura, nós acreditamos nessa avalanche de coisa que tem vindo até nós, pelos filmes, pela internet, pelo esse monte de assédio que o teu povo tem sofrido hoje. Pedimos perdão, inclusive, pelos nossos irmãos que estão por aí pregando fábulas, Senhor. Tem misericórdia deles, abre os olhos dos irmãos, desperta o teu povo, Senhor, para a verdade da Escritura. Por misericórdia, Pai, nós te pedimos e te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus.